E abrisse no livro do profeta Neemias, no capítulo 1, versículo 5, é o que Deus coloca no meu coração para trazer para a amada igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Todos acharam isso? Diz assim a palavra do Senhor: então eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o seu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os mandamentos, os decretos e as leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas, se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes, debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Podeis assentar, dando glória a Deus e aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor, queridos. Quando o pastor ontem me solicitou para estar trazendo essa preciosa palavra do Senhor, dentro deste propósito, de família, culto da família, através do livro de Neemias. Quem lê esse livro aqui, queridos, de Neemias, eu creio que seja igual, me arremete os pensamentos, me vem à memória Jesus. O livro de Neemias, na minha concepção, no meu entender, é você vislumbrando literalmente o que Jesus fez por mim e por você. O livro de Neemias, se você aprofundar-se nele, você vai compreender que um homem que talvez não teria nada para ser feliz, um homem que não teria nada para ser um conquistador, um homem que não teria nada para avançar no reino de Deus, ele superou todas as expectativas. E Jesus não fora diferente. Mas eu não vim falar hoje especificamente de Jesus, mas de Jesus através da vida de Neemias. Para nós entendermos o livro de Neemias, nós precisamos entender o contexto da época que vivia Neemias. Queridos, aqui, nessa época que Neemias vivia, cerca de quase 700 anos antes de Cristo, era o tempo do cativeiro babilônico, do fim do cativeiro praticamente babilônico. Neemias é a terceira e última leva do povo que foi levado cativo e voltou para Jerusalém. Primeiro Deus envia um sacerdote, um servo dele, para reunir o povo, para se ajuntar em Jerusalém novamente. Num segundo plano, cerca de
40 anos depois, Deus toma Esdras, o sacerdote, junto com cerca de 50 mil pessoas que estavam cativas na Babilônia, e voltam para Jerusalém, para ensinar e trazer de volta à memória as leis do Senhor, os estatutos e mandamentos do nosso Deus. E por fim, até então, na terceira leva, vem esse moço chamado Neemias, que ele nasce literalmente no meio do cativeiro da Babilônia. Nabucodonosor sitiou Jerusalém, destruiu o templo do Senhor, derrubou o altar do Senhor, levou cativos todos os sacerdotes, os líderes. E durante 70 anos, queridos, esse povo foi cativo de um povo estranho por causa da desobediência. Mas chegamos até Neemias, e nessa noite, em nome de Jesus, nós vamos tirar algumas lições dentro deste livro chamado Neemias, para as nossas vidas no dia de hoje. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque é Deus que está falando com você através da palavra. Deus está falando, aleluia, louvado seja Deus, para o teu coração, para que você aplique nos dias de hoje, na tua casa, na tua vida e na tua família. Neemias foi um dos maiores estrategistas da face dessa terra, queridos. E hoje, em nome de Jesus, toma posse dessa palavra. Deus está te dando estratégia para você vencer todos os obstáculos impostos pelo próprio Deus. Não foi Satanás que colocou impedimentos na tua vida. E eu não estou acusando Deus de nada. Eu estou te falando que tudo é permissão de Deus na minha e na tua vida. Tenhamos bom ânimo e vamos caminhar na terra dos viventes, porque há muita coisa a se fazer ainda nessa face dessa terra. E Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, escolheu a mim e a você, no tempo que se chama hoje, para fazer a diferença no meio dos nossos. E eu não me torno repetitivo toda vez que eu subo nesse altar, porque é uma verdade estabelecida por Deus. Deus escolheu a mim e a você, nesta época, nessa geração, para fazer a diferença na minha e na tua vida. Amém, queridos? Um dia semelhante a esse dia que se chama hoje, queridos, Neemias estava na sua casa, servindo ao rei Artaxerxes. Ele era copeiro do rei. E chegou um mensageiro e ele perguntou ao seu compatriota: como que está a cidade na qual eu nasci? E aqueles homens ali disseram: infelizmente está tudo arrasado. E se eu perguntar para muitos de vocês aqui hoje: como que está a tua vida, meu irmão e minha irmã? Talvez você me diga: pastor, talvez não tenha mais solução, está tudo arrasado, não há mais esperança para que eu avance. Chegou ao ponto de eu nem mais crer nas promessas de Deus. Foi assim que se chegaram as notícias através de mensageiros à vida de Neemias, e é assim que vem através da tua vida alguns mensageiros que talvez num primeiro impacto, num primeiro momento, fazem você se entristecer e desanimar e talvez desacreditar no Deus da tua salvação. Mas há um Deus, meu amado irmão e irmã, que vela pela sua palavra para cumpri-la sobre a mim e sobre a tua vida. Creia um pouco mais. E nessa noite Deus está avivando a tua fé. Nessa noite Deus está moldando o teu caráter novamente, para poder você falar com tamanha convicção do amor desse Deus, assim como eu estou falando. Eu não falo do que eu ouvi ou do que eu presenciei, eu falo do que eu estou vivenciando, do que eu vivenciei na minha vida. Eu sei o Deus em quem eu tenho crido e confiado, queridos. Existem dores, lutas e provas, mas até aqui tem nos ajudado o Senhor. É essa palavra que eu venho te encorajar o teu coração. Até aqui nos ajudou o Senhor, Ele vai continuar nos ajudando. É Deus que cumpre tudo em mim e em você. Vamos tirar algumas lições desse texto para mim e para a tua vida. Eu creio que a primeira lição é: quando vier a notícia ruim, se derrame na presença do Senhor. Queridos, existirão dias maus sobre a minha e sobre a tua vida, e eu não posso mentir para você. Haverão dias terríveis que sobrevirão sobre a minha e sobre a tua vida. E isso não é palavra de maldição, não. Eu estou te falando que você
é capaz de suportar o dia mau, que você já está capacitado para vencer as batalhas que virão. Existirão dias que você vai pensar que o céu se tornou em bronze, porque já aconteceu comigo, e parecia que a oração não saía do meu lado ou dos meus ouvidos. Existirão dias que pessoas chegarão com notícias terríveis para você, e o que você vai fazer nesse momento? Você vai se desesperar? Você vai entrar em angústia, em aflição? Não. O que Neemias fez durante muitos dias, ele se dobrou na presença do Senhor, ele se prostrou diante daquele que tudo pode, que tudo vê, daquele que é capaz de mudar o quadro da minha e da tua vida. Neemias se prostra diante do Senhor, e durante 4 meses, ele busca no Senhor entendimento, discernimento e a solução para o seu dilema. Ele chega diante, louvado seja Deus, de uma situação terrível. Qual a situação terrível que você se achegou nessa noite? Mas há uma solução. Segunda lição que eu tiro, pastor, do livro de Neemias: buscar a quem possa te ajudar. Quem que Neemias foi buscar? Ele foi buscar, segundo o capítulo 2 do mesmo livro de Neemias, diz que ele foi diante da face do rei. Ele se apresenta num dia. Ele era copeiro do rei, ele coloca vinho no copo do rei e apresenta diante do rei. Mas há uma diferença de quando você se apresenta em determinados dias diante da presença de Deus. Você se apresenta normalmente com alegria, ou talvez diante da presença ou da vida do teu pastor, da tua pastora. E por mais que você talvez não imagine, eles sabem, através do Espírito Santo de Deus, o dia que você não está bem, o dia que você está passando por um dilema. Todos nós, queridos, temos pessoas muito próximas de nós, e nós sabemos características dessas pessoas. Um é alegre demais, outro é extrovertido, introvertido e assim sucessivamente. Mas o dia que ele muda a maneira de te dar até mesmo a paz do Senhor, você compreende que há algo errado passando sobre a vida dele. Você entende que algo não está normal, e isso foi muito perceptível dentro desse livro, porque o rei, quando Neemias se apresenta diante dele, não foi como de costume. Ele estava com o semblante caído. E o rei até afirma: essa tristeza não é uma tristeza normal, é uma tristeza de alma. E quantos de nós passamos por momentos de tristeza na alma, que só Deus e nós sabemos, queridos. E aí ele chega diante de quem pode dar a solução. E vai a segunda lição para você: se achegue sempre diante de pessoas que querem o teu bem e possam te ajudar. Nem todos são dignos de ouvir aquilo que você tem para dizer, e Deus está te alertando. E o rei pergunta: o que queres que eu te faça? E nessa noite Deus pergunta para o teu coração: o que queres que eu te faça? Você não entendeu, né, querido? A igreja não entendeu. Deus está dando uma ordem através do altar para o teu coração e para os teus ouvidos: o que queres que eu te faça? Queridos, não é para mim que você tem que dizer, é para o Senhor e Salvador da tua alma. É você e Deus que sabe o que você quer. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro ponto que eu vou te indicar dentro desse livro: seja específico com Deus dentro daquilo que você tem buscado diante do altar do Senhor. Se Deus te deu a liberdade de você falar para Ele o que você quer, seja específico, seja específica. Senhor, eu quero que a partir de hoje não aconteça mais isto que está acontecendo, porque isto que está acontecendo está me aborrecendo. Senhor, eu quero que seja deste jeito, desta cor, desse tamanho, específico com Deus. Deus é detalhista, querido. Meu amado e minha amada irmã, Deus é detalhista naquilo que Ele tem proposto sobre a tua vida.
É isso que eu quero te dizer. Então seja detalhista com Deus também. Isso não é pecado. Isso é uma forma de você dizer para Deus: Deus, eu tenho um objetivo, eu creio que o Senhor pode fazer, a tua mão está estendida e o Senhor já me deu uma ordem para que eu seja específico. E que sendo a tua vontade vai se concretizar na minha vida. Louvado seja Deus. Logo em seguida, queridos, há uma ordem por parte do rei. O rei ordena soldados, provisão, cartas. É o que Deus está te dando nessa noite, provisão. Deus está te dando cartas para que você vá aí fora e seja uma autoridade de Deus. E nenhum inimigo vai te barrar, é isso que eu estou querendo te dizer. O rei já assinou um decreto, selou através do Espírito Santo sobre a tua vida. Ide pregar o evangelho a toda criatura, porque eu sou contigo. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Neemias vai, chega até Jerusalém. O que ele faz? É o quarto ponto que eu vou te indicar nessa noite. Ele vai inspecionar o problema, ou seja, o que houve ali naquela circunstância. E dentro da palavra de família nessa noite, dentro do culto de família, aí preste atenção o que Deus está falando para você. Inspecione dentro da tua família aonde está o problema. Inspecione, queridos, dentro da tua casa, aonde é que se iniciou o dilema que te fez chegar até onde você está hoje. Entendeu? Amém, igreja? Inspecionou? Foi o que Neemias fez. Levou 3 amigos, parou e falou: fica aí, eu vou nos entulhos do lado aqui com o meu animal, vou dar uma volta, vou ver. Ele começou a observar, queridos, que o muro estava derrubado, que as portas estavam escancaradas, não havia ferrolhos nem trancas. Ele começou a observar que haviam brechas no muro. Ele começou a observar que quando veio a destruição, através do rei da Babilônia, criou-se do lado de Jerusalém um monturo, onde todo mundo jogava entulho. Ele começou a observar. É isso que você tem que fazer a partir de hoje, através do Espírito Santo de Deus. Observar aonde o inimigo destruiu a tua família, aonde ele colocou, aleluia, louvado seja Deus, o cativeiro, e levou cativo os teus sonhos, as tuas metas, os teus objetivos. Eu estou falando de família aqui, queridos. Dentro desse livro, eu estou falando de família. Observou? Quinto ponto: identificar o problema. Primeiro você inspecionou. Foi aqui. Inspecionei. Agora eu identifiquei onde está o problema. O problema foi que fulano veio aqui e lançou um vento. O problema foi a brecha que eu mesmo dei. O problema foi aquela palavra que eu não deveria ter falado e falei e causou um tremendo transtorno. Identificou o problema, igreja? Louvado seja Deus. Aí você vai pegar, e é o sexto ponto das estratégias de Deus dentro do livro de Neemias. Você identificou o problema, já sabe aonde que ele começou. Aí agora a estratégia de Deus para a tua vida é: reúna teus amigos e monte uma estratégia dada pelo Senhor sobre a tua vida, para destruir o problema. Não estou entendendo, pastor, você está enrolando muito. Eu não estou enrolando nada, queridos. É estratégia de Deus para a tua vida. Reúna 2 ou 3 pessoas da tua confiança e exponha o teu dilema de confiança, eu falei. E peça para essas pessoas entrar num propósito juntamente com você, de oração, súplica, clamor, jejum diante do Senhor ao teu favor. Essa é a estratégia de Deus, queridos, nessa noite para a tua vida. Pessoas da tua confiança, na qual Deus vai fazer com que você monte uma estratégia, juntamente com essas pessoas, e vai clamar diante do altar do Senhor. E quando você clamar, a tua oração vai subir como um perfume suave diante da presença do Senhor.
quando você se dispor a fazer isso, os céus se abrirão sobre a tua vida. Quando você se dispor juntamente com essas pessoas, em clamor, em súplica, em perseverança na oração, os céus vão se abrir e haverá uma ordenança da parte do Senhor, através dos anjos ministradores de bênção sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Louvado seja Deus. Aí, queridos, vai começar a parte mais difícil, que é o 7º tópico que eu consegui identificar. Vai começar a ter um combate e um embate entre a tua oração e as tentativas de Satanás contra a tua oração. Mas pastor, você falou que a minha oração vai subir diante do altar do Senhor. Sim, queridos, vai subir diante do altar do Senhor. Deus não vai ouvir, Ele vai inalar. Deus não ouve as nossas orações, não é heresia que eu estou falando. As nossas orações sobem como um incenso suave diante das narinas do Senhor. Deus atende as nossas orações através do cheiro suave, que é transformado as nossas orações em incenso, quando chega na presença do Altíssimo. Você sabe como que você combate o bom combate, meu amado irmão e minha irmã? Foi o que Neemias fez. Quando Sambalat, Tobias e Gesem se achegaram e tentaram montar uma estratégia, o inimigo, eles não eram judeus, eles eram de um povo de fora, povo esse contra o povo de Deus. Eles tentaram armar astutas ciladas contra a vida de alguém que tentou erguer novamente uma cidade. Presta atenção no que eu vou te falar, igreja. Toda vez que você se dispõe a caminhar corretamente nos caminhos do Senhor, o que vem sobre a tua vida? Quando você se posiciona, fala: Senhor, a partir de hoje eu vou andar nos teus estatutos, na tua presença, eu vou procurar não mais errar, eu confesso diante de ti os meus pecados, eu confesso diante de ti que eu falhei, que eu errei, e a partir de hoje eu sou uma nova criatura, o sangue de Jesus que me purificou de todo o pecado. E você se posicionou, e você tem aquela fé aumentada dentro de você. O que vai acontecer, queridos? Vai acontecer um combate da tua alma, da tua carne com o Espírito Santo de Deus. Deus, Ele vê a tua fé e a tua convicção, e o inimigo também vê, e ele vai tentar de tudo, queridos, para minar a tua fé, para minar os teus sonhos, que novamente foram aflorados, assim como estão sendo nessa noite, através dessa palavra. Os teus sonhos não morreram, eles estão diante da presença do Senhor. Nenhum sonho que você sonhou, que você colocou diante do altar do Senhor, os teus objetivos de vencer, mas pastor, já se passaram tanto tempo, tudo se perdeu, não dá mais para concretizar. Queridos, você não tem noção do que é Deus então. Quem que foi a pastora que orou? Pastora Denise, a pastora? É a irmã? Estava lá no fundo, minha irmã. É a segunda vez que Deus está me usando para a tua vida. E quando fala de sonhos aqui, quando a irmã estava orando, me arremeteu a pensar em Ana. Quando a irmã estava intercedendo pela vida deste povo que é lavado e remido pelo sangue de Jesus, Deus me mostrava você como Ana, que durante 24 anos da sua vida chorou diante dos pés do Senhor. E a pastora falou que choro não resolve, choro não comove o coração de Deus, queridos. Choro limpa a alma, choro te faz dar uma refreada na tensão que estava sobre a tua vida, sobre aquela pressão, dá uma amenizada. Choro não move o coração de Deus. Presta atenção, meu irmão, o que Deus está falando para ti, em nome de Jesus, é vindo da parte do Altíssimo, e eu não estou nesse altar para brincar com Deus. Assim te diz o Senhor, irmã. Assim como Ana esperou 24 anos na presença do Senhor, no dia que ela se posicionou, eu não estou falando que a irmã está fora da posição, presta atenção. No dia que ela se posicionou e adorou ao Senhor, e consagrou ao Senhor aquilo que ela não tinha nas mãos, Deus moveu as águas.
Ana saiu daquele santuário. Ana saiu naquele dia dali. Eu não estou falando heresia. E entenda o que eu vou dizer. Ana saiu daquele altar quando Eli falou assim para ela: vá em paz, e que Deus atenda o desejo do teu coração. Ana já saiu grávida dali. Entendeu, minha irmã? Hoje você sai daqui, e no tempo de uma vida, assim te diz o Senhor, você segurará nas tuas mãos aquilo que é de Deus. Aí você fala assim: mas ela vai segurar um filho? Isso é mistério. A irmã já entendeu. Entendeu, meus amados? Teus sonhos não se perderam no meio do caminho, no meio das intempéries, no meio das lutas e dificuldades. Os teus sonhos estão mais vivos do que você imagina. Há um embate nesse momento, há um combate. Mas eu venho te dizer desde já, que quem sairá vencedor dessa batalha é você. Porque o general de guerra, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é contigo. E Ele diz para você nessa noite: por que temes o que você está vivenciando? Assim te diz o Senhor: marche na terra dos viventes. Eu sou contigo. Eu sou Deus que te dá as ordens para você prosseguir. Nada nem ninguém tem poder sobre a tua vida, nem demônios, nem potestades, nem principados, dominadores desse mundo. Nada tem poder sobre a tua vida, desde que você esteja na presença do Senhor, desde que você não abandone o Senhor. Toda vez que você se afasta de Deus, você se aproxima de Satanás. Toda vez que você se aproxima de Satanás, Deus, entre aspas, fica impedido de te abençoar. Queridos, nessa noite é tempo de despertar em mim e em você o desejo de buscar mais a Deus através da palavra. Neemias só venceu as astutas ciladas de Satanás através da oração. Se você pegar aqui nesse livro, do capítulo 1 ao capítulo 13, todas as 3 vezes Neemias venceu Sambalate, Tobias, Gesem e os seus enviados, e até mesmo, louvado seja Deus, pseudos cristãos, através da oração, da súplica, da intercessão, da busca da face do Senhor. E essa noite Deus te incentiva a buscar a face do Senhor enquanto é dia. Haverão dias de trevas sobre a face dessa terra, mas entendam, os dias mal virão, mas você está guardado debaixo da potente mão do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, porque assim Ele nos ensina no Salmo 91. E no Salmo 41 Ele diz assim para mim e para você, que no dia mal, se você ajudar a um pobre necessitado, Ele te livrará deste dia chamado mal. Então, queridos, coloquem em prática isso. Quem que é o pobre, pastor? Quem que é o necessitado? O pobre necessitado é aquele que não tem o que você tem, é aquilo que não vive o que você vive, e aquele que não crê naquele Deus, neste Deus que você crê. Esse é o pobre e necessitado. Amém, igreja? Deus hoje literalmente está dando estratégias para mim e para você. Queridos, entenda, talvez você não esteja vendo, mas Deus, através da minha vida, está te dizendo, através dessa profecia, e eu estou profetizando como ministro da palavra do Senhor, que Deus literalmente está te dando estratégias vindas dEle para você vencer todos os teus inimigos. Aleluia, Deus. Sabe por quê, queridos? Um dia, no capítulo 4 desse mesmo livro, Sambalate manda uma carta para Neemias, dizendo assim: ei, desça daí, que eu quero conversar contigo em tal lugar, afastado da cidade. Neemias não deu nem atenção, mandou a segunda vez, dizendo assim: ei, desça para ter comigo, para nós conversarmos. Inclusive eu tenho uma testemunha, chamada Tobias, que diz que tudo é verdade, o que eu estou escrevendo. Neemias não deu atenção, queridos. Ele manda a terceira, a quarta, na quinta vez, Neemias manda a resposta para o camarada: ô cidadão, eu estou numa grande obra.
tenho muitos afazeres, não tenho tempo para conversar com você. Mas pastor, o que é isso? O que é isso? O que é isso, igreja? Isso é um alerta de Deus para mim e para você. Satanás muitas das vezes manda carta para mim e para você, e você lê a carta e se amedronta, se acovarda e desiste. Muitas das vezes o inimigo lança de palavras mentirosas sobre a minha vida e a tua vida, e você se entristece, e você muitas das vezes se isola. É isso que Deus está falando para mim e para você nessa noite. Não dar ouvidos à voz dos enviados de Satanás. Vamos literalmente pedir para o nosso Senhor nessa noite, para que os nossos ouvidos estejam abertos à voz do Senhor, e o nosso entendimento se abra de uma tal maneira, que nós possamos identificar os inimigos da nossa alma. Muitas das vezes, queridos, nós imaginamos que Satanás ele vai vir sobre a nossa vida, preto, vermelho, chifrudo, rabudo, com as patas fendadas, voz grossa, olho de fogo e maldizendo. Você entendeu tudo errado, queridos. Até hoje você entendeu tudo errado. Satanás, ele muitas das vezes ele se transforma em anjo de luz. Ele vai vir diante de você e falar assim: puxa vida, como você é bondosa ou bondoso, especial, eu gostaria de ser igual a você. Começa a inchar o teu ego. Puxa vida, você é tão capaz, você prega bem, você louva tão bem. Puxa, glória, ainda fala assim, ó, glórias a Deus pela tua vida. Porque Satanás glorifica a Deus. Ou não, pastor? Aí você fala: puxa, que pessoa maravilhosa, que serva de Deus, que maravilha. E a pessoa por trás, queridos, está intentando a todo instante o teu mal. Chega na tua casa e começa a maldizer tudo que você tem. Olha para o teu casamento e fala assim: por que eu não tenho um casamento assim? Por que essa daí ou esse daí é feliz e eu não sou? Vigia a igreja. Por que você está falando isso, pastor? Porque dentro desse mesmo livro aqui, Semaías, filho de um sacerdote, chega para Neemias e fala assim: Neemias, eu estou escondido dentro da minha casa, num quarto mais afastado, no meu recôncavo, porque eu estou com medo do que Sambalate, Tobias, Gesem e outros estão falando, que vão nos pegar e vão atentar contra nossas vidas. Faça o mesmo, se esconda, não faça mais a obra que o Senhor te colocou no coração. Para que você ajuntou todo esse povo, oficiais? Para que você ajuntou os governadores ou governantes das circunvizinhas para vir restaurar essa cidade? Você não está percebendo que os nossos inimigos estão mandando cartas, estão falando, estão juntando o povo contra nós? Se esconda também. É isso que eu venho te dizer, igreja. Vigia, que você imagina que o inimigo está lá fora, mas muitas das vezes o inimigo está mais próximo de você do que você imagina. O inimigo está comendo no teu prato, muitas das vezes vestindo a tua roupa, dando glória a Deus do teu lado. Aí você fala: misericórdia, pastor. Isso não sou eu que estou te dizendo, é o Espírito Santo de Deus que está me alertando e te alertando. Eu posso falar com convicção, eu já passei por isso, queridos. Comia no meu prato, bebia da minha água, desfrutava dos amigos em comum, vinha comigo no culto, adorava a Deus, íamos para o monte. Entendeu? Eu estou te falando de uma veracidade minha, eu não estou falando apontando para ninguém. E no entanto, pelas minhas costas, tramando o meu mal,
falando coisas terríveis. Aí eu te pergunto, aonde está hoje? Eu estou em cima desse altar santo. Tenho limitações, peco, erro, falho, mas eu tenho um Deus. Eu não estou falando mal da pessoa em questão. Eu estou te falando, queridos, quem planta, colhe. Eu alertei, não foi por falta de alerta. Eu alertei 1, 2, 10. Chegou uma hora que eu larguei de mão. Chamei 2 testemunhas. Falei, ó, está acontecendo isso, isso e isso, ó. Na frente da pessoa, isso. Então, meu irmão. Ah, mas pastor, você está julgando. Você tem que, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos orar pelos nossos inimigos, que nós devemos dar um pão, dividir e tal, dar. Se você tem uma veste, dá a tua túnica. Não é isso que Jesus ensina, igreja? Jesus ensina tudo isso. Mas Jesus falou para você andar junto ou não? Estarão 2, porventura, caminhando juntos, se não estiverem de acordo? Eu creio em Deus, ele crê em Satanás. Como que a gente vai andar junto, igreja? Eu creio em arrependimento de pecado. A pessoa só prega pecado. Como que eu vou andar junto, igreja? É isso que eu estou te falando. É uma alerta de Deus para mim e para você. É noite de salvação nessa igreja aqui, queridos. É noite de cura interior. É noite de libertação. É noite de transformação. Por que Deus está batendo nessa tecla? Porque a tua família tem valor diante dos olhos do Senhor. Aí você não está entendendo nada. Deus está te alertando. Vigia com quem você leva para dentro da tua casa. Tem que ser mais claro ou eu preciso desenhar aqui, queridos? Deus está dizendo através da minha vida: vigia para quem você traz para o seio da tua família. Esse homem aqui se posicionou. Ele não levou ninguém para junto daqueles que estavam fazendo a grande obra do Senhor. Ele não fez, ele fez, literalmente ele fez uma distinção entre quem serve ao Senhor e quem não serve. Devemos ajudar a todos? Sim. Mas como que você vai num culto de libertação? Deus te chama para um culto de libertação. Você levar uma pessoa que não crê na libertação, que confessa o outro lado. O que vai acontecer, igreja? É isso que eu estou te falando. Você tem que caminhar com pessoas que vão erguer literalmente o templo e o altar diante do Senhor. Você não vai excluir ninguém, mas tem obras que é você, Deus e pessoas que clamarão, te ajudarão e não te fadigarão. Já estou encerrando, igreja. Eu creio que vocês já entenderam o recado. Louvado seja Deus. Mas nessa noite, dentro de Neemias, uma segunda oração que Neemias fez, que é muito importante, e a partir de hoje coloque como na tábua do teu coração e como meta na tua vida: confessar os teus pecados diante do Senhor, verbalizando todos eles. Não estou entendendo, pastor. Vou ser bem claro. Vamos supor hoje que eu peguei essa caneta aqui desse ministério, tá? Um exemplo. Não era para mim ter feito isso, mas eu peguei. Eu vou chegar diante de Deus, no meu quarto, e vou falar: Senhor, no dia que se chama hoje, eu tive no Ministério Luz das Nações. Tinha uma caneta lá, Senhor. Eu não sei por que eu peguei, mas eu peguei. E eu estou confessando que eu peguei uma caneta lá no Ministério Luz das Nações diante do teu altar. Me perdoa as minhas falhas. Eu estou confessando diante de ti que eu fiz isso. Entendeu, igreja? Verbalizar o que você fez. Para Deus, não para homens. Porque Deus vai ouvir e vai te perdoar. E não cometa mais, em nome de Jesus. Confessar os nossos pecados. Neemias falou: Senhor, eu e o meu povo. Neemias não tinha pecado até aquele momento. Eu e o meu povo confessamos diante de ti que nós roubamos, matamos, idolatramos, fizemos tudo o que não podia, Senhor. Por isso que a tua ira se acendeu sobre a minha vida, a minha casa e a minha família.
por isso que todo esse mal veio sobre nós. Mas agora, Senhor, nós, unidos na mesma fé e na mesma adoração, diante do Teu santo altar, pedimos perdão a Ti, porque nós cometemos isso. E a partir de hoje, Senhor, muda o estado do lamentável que se encontra a minha casa, a minha família e meus filhos. Que a partir de hoje, Senhor, eu possa viver tudo aquilo que o Senhor tem de promessas para a minha vida, a minha casa e a minha família. Amém, igreja? Entendeu? Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Queridos, como eu falei no início, quando eu olho para esse livro de Neemias, me arremete a pensar em Jesus, e não tem como eu não pensar. Neemias foi chamado para reestruturar ou edificar novamente, reedificar Jerusalém. Jesus foi chamado por Deus para vir nessa terra, para reestruturar Jerusalém. No tempo de Neemias, Jerusalém estava os muros destruídos, pessoas misturadas com outros tipos de pessoas que não confessavam o nosso Deus. A idolatria estava em Jerusalém. Pessoas estavam cativas. Pessoas estavam desesperançadas no tempo de Neemias. E Deus chama Neemias para uma nova história sobre a vida daquele povo de Jerusalém. Vem Jesus, chamado por Deus, até Jerusalém. Aí você fala assim, mas os muros de Jerusalém não estavam destruídos, mas eles eram cativos de Roma, desesperançados, à espera de um Messias. Não tinham, meus amados irmãos, muitas das vezes direção. Veio Neemias, chama o povo, reestrutura Jerusalém, o templo foi reerguido, tudo começou a fluir novamente. Ele expulsa os povos que não eram segundo os mandamentos de Deus. Aqueles que não faziam mais parte tiraram, colocaram os levitas no devido lugar, colocaram os adoradores, os sacerdotes no devido lugar. Jesus vem, destrói todos aqueles cambistas na porta do templo, reedifica o altar, coloca as leis, os mandamentos, resume todos os mandamentos em 2 mandamentos: amarás ao teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Louvado seja Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amar o teu próximo, queridos, é você identificar através da vida dele o que ele está passando e se tornar igual Neemias foi, um intercessor da vida do teu irmão, para que Deus dos altos céus possa ver e contemplar e te abençoar mais e mais. E você ganhou um irmão, e esse irmão vai te ajudar nas batalhas, esse irmão vai estar contigo nos momentos de maior dificuldade, queridos. O que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, que haverá restituição dentro da tua casa. A partir de hoje, queridos, em nome de Jesus, como ministro da palavra de Deus, pela infinita bondade e misericórdia que Ele me colocou nesse altar, toda honra, toda glória, todo louvor, todo domínio, toda força a Ele, tão somente a Ele, nada a mim, tudo para Ele. Eu venho te dizer, na autoridade do nome de Jesus, que você vai contar o teu testemunho nesse altar, da restituição, que a partir de hoje, Deus está fazendo na tua casa. Mas pastor, há uma destruição terrível. Assim como eu disse no início, não há mais esperança. Mesmo que Deus fizesse de novo, talvez ainda ficaria devendo. Então, meu querido, meu amado irmão e irmã, você não sabe o que é Deus. Você não tem dimensão deste que é o Criador do universo e tudo que nele há. Os céus, as estrelas, planetas, constelações se dobram e se calam diante da voz do nosso Senhor. E o dia que você compreender que Satanás não tem poder na tua vida, que ele não tem poder na tua casa, que ele não tem poder na tua família, passe o que passar, venha o que vier, e você se posicionar da seguinte forma: Senhor, eu não sou nada, mas contigo eu me torno tudo. Porque você com Deus, querido, você se torna um gigante na face dessa terra. E quando você se dobra na presença do Senhor, com súplicas,
com o coração quebrantado e contrito, assim como foi dito aqui, mesmo com a tua pouca força, mesmo com o teu pouco entendimento, os céus se abrirão, e você vai começar a glorificar a Deus, e você vai começar a falar em línguas estranhas, e Deus vai te tomar de uma forma sobrenatural. Você vai ser envolvido por um poder que emana lá do alto, e você não vai entender nada, mas você vai se entregar de corpo e alma e espírito a esse Deus, e você vai ver o que Deus vai fazer através da tua vida. Nada será barreira para você, nada será impedimento, nada, meu querido. Aleluia a Deus. Mas presta atenção, e já estou encerrando. No final desse livro, Neemias é chamado pelo rei Artaxerxes. Já se passaram 12 anos. Ele vai à presença do rei, fica ali um tempo. Quando ele volta, o que acontece, queridos? Boa parte daquilo que ele tinha colocado como regra, como lei, estabelecida por Deus, como ordem, já havia se perdido. É fácil demais, queridos, você abandonar a Deus, abandonar a palavra do Senhor. É muito fácil você se esquecer que Deus ontem te curou e hoje não precisa mais agradecer. É muito fácil, queridos, você, através das astutas ciladas de Satanás, você apagar da tua mente que um dia você estava caminhando para a sepultura, e Deus teve misericórdia, se lembrou de você e te ergueu do monturo. Povo ingrato, queridos, povo ingrato. E até hoje existe povo ingrato. Falava eu com um pastor ontem, e nós estávamos falando, puxa vida, o povo que eu digo, o povo de Deus hoje, sem mencionar templo, igreja, nome, placa, nada, o povo de Deus na face desta terra, englobando todos os continentes. O pastor falou, um povo medroso, tal. Eu falei, não, pastor, não existe povo medroso dentro da igreja. Não tem. O que existe dentro da igreja é povo covarde. Povo medroso não. Povo covarde existe, queridos. E Deus não está no meio de povo covarde. Nessa igreja não tem povo covarde. Nessa cidade não tem povo covarde. Nesta nação chamada Brasil não tem povo covarde. Existe um povo lavado, remido, guerreiro, que dobra o seu joelho e clama, e Deus ouve e atende. Neemias volta. Quando ele vê, os levitas já não estão mais no sacerdócio de levita, de ser levita. Sacerdotes já abandonaram o sacerdócio, voltaram para suas terras, estava plantando, colhendo, estava uma maravilha. O camarada que é sacerdote, o genro dele é um idólatra. Ele pega, tira todas as coisas do Senhor, coloca os móveis do cara num lugar que é reservado para Deus. Uma bagunça, queridos. Deus hoje, presta atenção, igreja, Deus hoje está restaurando a tua casa. Deus hoje está estabelecendo um novo decreto na tua família. Mas presta atenção que eu vou te falar que vai ser uma vez só. Ai de você se permitir que o inimigo volte. Neemias teve que voltar, colocar tudo em ordem novamente. É 2 trabalhos, igreja. É 2 trabalhos, se torna mais cansativo. Deus hoje está limpando a tua casa. Deus hoje está colocando tudo no lugar. Tua família é bênção do Senhor. Você vai contar testemunho, mas nunca se esqueça do dia que se chama hoje, do que Deus está fazendo. Que seja um memorial eterno até a vinda de Jesus no teu coração e na tua mente. Toda vez que você vier para o templo adorar o Senhor, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor restaurou e restabeleceu a minha família. Toda vez que você vier no louvor adorar ao Senhor, Senhor, obrigado por esse louvor, porque esse louvor também faz parte da minha casa, da minha família. Obrigado, Senhor, por esse testemunho do irmão e da irmã que está aqui, porque faz parte da minha família. A minha família pertence ao Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.